A paz do Senhor Jesus. E o nosso tema de hoje é experiência com Deus. Nós vamos ler lá em Gênesis, o capítulo 32, do verso 22 ao verso 30. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem, que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta." Mas Jacó lhe respondeu: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu." Prosseguiu Jacó: "Peço-te que me digas o teu nome." Mas ele respondeu: "Por que perguntas o meu nome?" E o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: "Vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada." É muito interessante a história de Jacó, porque quando ele luta pela primogenitura, quando ele engana o pai, o que Jacó tinha era o desejo, de receber aquela bênção. Jacó estava movido pela fé, porque Jacó ele ainda não tinha tido encontro com Deus, Tinha a palavra que o Senhor tinha dado à mãe dele, a Rebeca, quando ele ainda estava no ventre. Mas Jacó estava se baseando nas histórias que ele ouvia, das experiências do avô Abraão, do pai Isaac, e ele desejava de todo o coração dele. Mas nesse momento aqui, ele tem um encontro com Deus. Nesse momento aqui, a fé dele é comprovada, os olhos dele conseguem contemplar, ele consegue tocar, ele consegue sentir. É algo que ele viveu. Agora não é sobre a história de Deus com Abraão, não é sobre a história de Deus com Isaac, mas é sobre a história de Deus com Jacó. Melhor dizendo, com Israel, porque agora com esse encontro, ele entende a identidade dele. O nome dele, Jacó, significa enganador. Nesse momento, o Senhor muda, o Senhor dá a Israel a identidade, a forma que ele já estava escrito no projeto de Deus. Não como um enganador, mas como Israel, aquele com quem o Senhor fez uma aliança. Então é muito interessante, porque muitas vezes quando nós estamos lendo a Bíblia é muito importante ler, mas nós estamos ouvindo das histórias, das experiências que pessoas, que homens e mulheres tiveram com o Senhor. Mas nós precisamos ter experiências reais com o nosso Deus. Jacó já tinha tido sim uma experiência com Deus em sonho antes, mas nesse momento aqui é um momento que superou a todos os outros. Foi um momento muito real para Jacó, que mudou a vida de Jacó. E isso me faz lembrar uma experiência que eu tive há anos atrás. Eu estava num culto, numa igreja, e o pastor ele colocou aquela música Terremoto, o louvor Terremoto de Estila, e ele falou que naquela noite o Senhor Deus estaria visitando as casas e que quem quisesse se levantasse para orar. E eu desejei muito aquilo no meu coração. Só que nessa época eu estava ainda com um bebê pequeno, meu primogênito era pequenininho, estava em período de amamentar, então aquela fase bem cansativa. E eu comentei com meu esposo que eu queria muito, mas tanto eu quanto ele estávamos com muito sono. E era um domingo à noite, então na segunda, ele teria que trabalhar. E nós não queríamos colocar o despertador para evitar que o bebê acordasse.
Mas eu orei no meu coração. Falei, Senhor, se for da tua vontade, me desperta. Então nós acabamos adormecendo e de repente eu senti alguém tocar realmente no meu braço e falar para mim, acorda. Foi uma voz gentil, mas ao mesmo tempo uma voz firme, porque o meu sono é muito pesado, eu não costumo acordar assim tão fácil, mas eu acordei e ouvi falar muito próximo do meu ouvido, acorda. E eu abri os olhos e na meu primeiro impulso, né, eu já peguei o meu esposo e toquei no braço dele também e falei, você me acordou? E aí eu percebi que ele se assustou, porque ele estava dormindo. E ele falou, não, eu não te acordei, você que me acordou agora. Eu lembrei e eu falei, olha a hora. E faltava 5 minutos para meia-noite. Então é algo muito real para mim, é algo que edifica a minha fé. Eu posso ler que Moisés viu a sarça, né, que pegava fogo e não se consumia. Eu posso ler que Jacó, ele lutou com Deus, que Abraão, né, teve experiência de ver o próprio Deus também, né? Quando fala para ele o tempo exato em que Sara iria estar grávida de Isaac. Mas eu também tenho a minha experiência, eu também tenho a minha verdade, de ter sentido o Senhor me tocar, de ter ouvido o Senhor falar audivelmente ao meu ouvido, ter me despertado. E eu orei, levantei com meu esposo, nós oramos e realmente sentimos fortemente a presença do Senhor. Então eu te convido a não ser apenas um espectador daquilo que Deus faz, mas a você ser alguém que vive as suas próprias histórias com Deus. Você começa por ouvir as experiências que outros tiveram, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia, porque Deus não mudou. Deus continua disposto a nos dar experiências com Ele, a se revelar para nós, mas nós precisamos buscá-lo de todo o coração, nós precisamos desejar viver isso com Deus. E isso muda a nossa fé, isso muda a nossa visão, isso muda a nossa história, porque a nossa fé ela é edificada, ela é levada a um nível que não é simplesmente crer no que a gente não viu, mas é crer naquilo que nós vimos, que nós constatamos, não por apenas ler, mas por estar com o Senhor, por sentir o Senhor, por ter provas de que o Senhor se revela a você, assim como promessas, o Senhor não mudou, Ele continua fazendo promessas, Ele tem promessas para a tua vida, e você precisa ouvir. Nem todas as promessas que o Senhor tem para você estão na palavra, porque as promessas que estão na palavra é para todos, mas existem promessas pessoais, específicas, que Ele já escreveu no propósito da tua vida, e que você precisa buscar ouvir diretamente dEle, da fonte. Então, prossiga em fé, queira ter as suas experiências com Deus, clame ao Senhor por isso, porque isso que edifica a sua fé. Amém? Isso que vai te fazer viver um novo nível em Deus. Que o Eterno os abençoe, em nome de Jesus. Amém.